Ora viva pessoal, sejam todos bem-vindos à rubrica Fotografia for Life. E já estamos assim bem empolgados, está a ver? Porque estamos a chegar na reta final dos vídeos que eu me predispus a mostrar para você como funcionam os modos fotográficos da máquina fotográfica, desta máquina que está aqui, ou desta que está aqui, ou daquela que você tem em casa, né? Como é que você pode tirar o maior partido desses modos fotográficos? Não vou resumir o que eu já falei nos outros vídeos, porque pronto, a dinâmica é essa. Você pode ver os vídeos na minha playlist Fotografia for Life e vai ver os vídeos, todos eles em sequência, e depois revê-los como desejar. Hoje eu vou falar sobre o modo A. Atenção que as máquinas fotográficas têm dois modos automáticos A. Tem o auto mesmo e tem o outro automático. Qual é a diferença entre os dois? Primeiro é que num deles o flash abre, no outro o flash não abre. É isso mesmo. As máquinas fotográficas têm dois modos automáticos A, não é? Só que um vem abreviado, vem só a letra A, e outro vem auto. O auto, o flash abre, quer queiras, quer não. Mas o A, o flash não vai abrir. Essa é a grande vantagem, né? E nesta aqui, eu já consigo fazer, ou seja, ter alguma influência sobre os pilares da iluminação fotográfica. Eu já consigo, de alguma forma, ajustar. É bem assim, né? Se rodares o anel do obturador, já vês algum efeito, ou seja, já vês alguma mudança nos números. E sabe, nós precisamos ser bons na matemática, precisamos de gostar de números. Eu gosto de matemática. Entanto, a máquina no A, neste A que está aqui, este auto, onde só vem a letra A, o flash não vai abrir. Quer eu pressione o obturador, quer não, o flash não vai abrir todas as vezes que eu pressionar o obturador. Mas já o auto, o flash vai abrir, quer queira, quer não. Eu posso fechar, voltar a pressionar no botão do obturador, o flash vai abrir. Eu fecho o flash, pressiono no botão do obturador, o flash vai abrir. Isso funciona, quer queira, quer não, né? Portanto, a máquina não vai deixar de abrir o flash, ele vai abrir. Ok, eu vou pôr no A, normal, que é o A, aqui o flash não vai abrir. Vou fazer quanta fotografia eu quiser. Mas já aqui no auto, ele vai abrir o flash. Ele vai abrir o flash. Portanto, e também aqui neste auto, e eu vou relacionar os dois, eu não consigo fazer qualquer ajuste. Eu posso rodar o anel do obturador, não acontece absolutamente nada nesses valores. Mas já aqui neste A, no automático, no outro automático, tá vendo? No outro automático, se eu rodar o anel do obturador, já afeta. E o interessante neste auto, ele consegue me dar prioridade. A prioridade máxima é na abertura do diafragma. Portanto, faz aqui uma comparação, vamos aqui comparar o auto, este A, vou falar A para não confundir com outro modo, este A com S, a diferença entre os dois, entre o A e o S, é que no S a prioridade é na velocidade do obturador, ele baixa mais para dar mais entrada de luz. No A, ele consegue abrir mais o diafragma e subir mais a velocidade do obturador, vejam. Eu tenho aqui a velocidade do obturador a rondar entre os 160 e a abertura do diafragma a rondar entre 5.6. Então, todas as vezes que eu tente, digamos, abrir mais o diafragma, tá vendo? A prioridade da máquina é para o diafragma. Todas as vezes que eu rodo o anel do obturador, a prioridade máxima é para o diafragma. E esta lente que eu estou a utilizar, que é uma lente branca, ela abre no máximo 4.2, não vai abrir mais. Se eu colocasse essa 2.8, iria abrir 2.8. Então ela vai abrir o máximo da abertura do diafragma compatível, ou seja, referente à lente. E vai me dar uma velocidade acima, muito acima. Se eu tentar fechar o diafragma, que eu vou fazer, vou fechar o diafragma, vou fechar para 5, 6, 7, a velocidade do computador vai baixando. Tá vendo? 9, 60, 10, para fechar o diafragma, para 50. Então, o que está acontecendo aqui? Repara, como fotógrafo, eu quero fazer o ajuste, tá? Mas eu estou a fazer ajuste e a máquina me veta, assim, não me dá acesso
a velocidade do obturador, mas me dá acesso à abertura do diafragma. Portanto, todas as vezes que eu rode o anel do obturador, atenção, esse anel é sempre do obturador, apesar de que a máquina está a dar prioridade à abertura do diafragma, mas ele é anel do obturador. Todas as vezes que eu vá mexer o anel do obturador, ela afeta diretamente ao diafragma, porque neste modo fotográfico, apesar de ser automatizado, a prioridade é para a abertura do diafragma. No S, a prioridade é para a velocidade do obturador. No P, exatamente a mesma coisa. No A, exatamente a mesma coisa. Só que entre eles, tanto a máquina varia, muitas das vezes vai me dar um valor um pouco elevado, um valor um pouco abaixo, e em função dos números, daí que eu disse que o fotógrafo precisa ser alguém que gosta de números, não só a que a gente conta, mas matemática mesmo. Precisamos olhar para este número e identificar o que isso representa. Ou seja, eu já falei sobre quase todos os modos, este é o penúltimo, falta o M, que é o manual, mas é importante que, independentemente do modo fotográfico que você venha optar, em conformidade com o ambiente onde tu estiveres, olhe sempre os números. E o número que eu vou chamar a mesma atenção, que eu vou pedir, por favor, preste bastante atenção, assim eu costumo dizer, detida atenção neste valor que está aqui, na velocidade do obturador. Se tiver 160, está tranquilo. Não há animal a nível da Terra que corra 160 km por hora. Talvez as chitas conseguem chegar até lá, mas é muito raro. Dizem que são 120. Mas até aqui está tranquilo para fotografar. Está tranquilo. Quer dizer que a iluminação que eu tenho aqui no estúdio, veja, a iluminação que eu tenho aqui no estúdio, a máquina diz que não precisa de muita velocidade. Tá? Eu vou abrir mais o diafragma, está aqui, ele vai subir para 200. Portanto, as máquinas fotográficas no automático, ele consegue sempre fazer um equilíbrio, né? Se você abrir muito o diafragma, ele vai, por exemplo, se abrir muito o diafragma, ou seja, abrir muito o diafragma, ele vai subir a velocidade do obturador. Quanto maior o valor da velocidade do obturador, menor a entrada de luz. Eu falei sobre isso no livro. E é exatamente o processo invertido, tipo dos ar-condicionados, né? Se você quer menos frio, vai ter que elevar o valor. Vai pegar o comando, vai pôr 24 ou 28, já sabes que vai fazer menos frio. Queres mais frio, vai ter que baixar o número. É o processo invertido. Acontece o mesmo nas máquinas fotográficas. Por causa da luz. A luz mede-se exatamente no sentido oposto. Portanto, menor valor quer dizer que maior a intensidade. Maior valor quer dizer que menor é a intensidade. Uma grande diferença, veja, mas é mesmo uma grande diferença. Daí que eu lhe recomendo vivamente a utilizar o A. O Nito prefere utilizar o Auto. Espero que seja este Auto onde vem a letra A. Nito, se você estiver a utilizar o Auto, espero que seja este. Este aqui, o A, tá? E não o Auto onde vem a câmera fotográfica. Por que, Nito? Quando eu ligo a máquina, né, Nito? Você ligou a máquina, pronto, aqui, este auto você vai ter que abrir o flash automaticamente, ou seja, manualmente, você vai ter que abrir. Quando você abre o flash, Nito, tens a fotometria. Estes gráficos que você vê aqui a piscar, te indicam já de antemão como está a tua iluminação, onde você vai fotografar. E aí o que você faz, Nito? Roda o anel para que, olha, este gráfico venha ao zero, venha ao centro, assim. Para que ele venha ao centro. Já reparou que o gráfico desapareceu? Quer dizer que eu ajustei a iluminação na máquina em conformidade com a luz disponível no local. E aí você só vai fazer fotografia, você só vai se limitar a enquadrar e fazer o acontecer. Fotografar mesmo só vai ir fotografando, na boa. Portanto, o ideal é mesmo utilizar este modo A, só que abra o flash. Tanto todas as vezes que o gráfico desaparecer, todas as vezes que vai aparecer, isto quer dizer que se o gráfico do fotômetro desaparecer, quer dizer que você conseguiu fazer o balanço da iluminação, ou seja, você conseguiu equilibrar a luz, né? Balanço da iluminação, você conseguiu zerar. E é o que acontece na música. Muitas das vezes precisamos ouvir a mesma intensidade na esquerda com a direita. E tem aqui um botãozinho que a gente roda para balancear. É o que acontece aqui. E quando isso acontece, pode fotografar à vontade. Mas no auto, atenção, Nito e outras pessoas que também têm máquina fotográfica e muitas das vezes vacilam entre este ou este, é o seguinte:
só vai acontecer, só vai aparecer o fotômetro, só vai aparecer o gráfico do fotômetro se você abrir o flash. Se não abrir o flash, não vai aparecer. E é interessante porque isto funciona como um guia. Eu depois vou explicar isso no vídeo a seguir, onde falo sobre o manual. Isto é um guia. E ajuda você a ter uma exposição de luz balanceada. É isso que eu quero dizer. Você tem uma luz balanceada. Luz balanceada é a quantidade de luz que os olhos dos humanos conseguem captar. E é uniformemente em todos nós. Ninguém vai ter mais luz, né? A menos que haja aqui uma disfunção a nível da vista e você precisa recorrer a um oftalmologista para fazer então um tratamento a nível ocular. Mas de resto todos nós conseguimos identificar os elementos ou ver a mesma quantidade de luz. Olha, tem muita luz aqui e ajustar, tem pouca luz aqui e ajustar. Hoje, a nível das tecnologias, as máquinas fotográficas já trazem esse dispositivo que antigamente chamávamos de fotômetro. E isso que eu mostrei para você aí. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no vídeo a seguir. Portanto, espero que tenha gostado deste vídeo, onde eu falei sobre o A e comparei com todos eles. Mostrei a vantagem super, porque que este é melhor de todos os outros modos automáticos na máquina, que a máquina tem. E você precisa usar este. Minha recomendação, usa o A. Por quê? Porque você tem uma vantagem. Tens aí um dispositivo que vem na máquina que vai lhe ajudar então a ter uma luz balanceada. Espero que tenha gostado do vídeo e continua a partilhar os meus vídeos no grupo do WhatsApp, que eu vou ficar eternamente feliz. You will now photograph for the best, your homeboy Domi Smell on the track, and I still got love for the photography. I'll see you again. Shalom Kiambote, Chipanjam, Etumo Dieto. Ubuntu.